Meditando na palavra de Deus, meditando na palavra, e hoje eu estarei mais tarde pregando na igreja do irmão Elias, ele está sempre aqui nos ajudando, todo terceiro domingo ele está sempre pregando aqui, e ele me fez um convite de estar pregando hoje no culto de missões, lá na igreja dele. E meditando na palavra, ele me dava uma palavra acerca de missões, acerca de ganharmos almas para o reino de Deus. E o Senhor também colocou em meu coração que eu devia trazer uma palavra acerca de missões aqui também na igreja. Sabemos que já estamos no nosso evangelismo, todo quarto domingo, nós estamos evangelizando. Sabemos que o mundo é mau, estamos vendo toda hora na televisão o que está acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo na terra. Jesus está voltando. E a missão da igreja é irmos para o campo de batalha e ganharmos almas para Jesus, esvaziarmos o inferno para encher o céu. O Senhor me dava uma palavra, ela é bem atual para os dias de hoje, onde a maioria das igrejas estão preocupadas com tantas besteiras e não fazem mais a obra do Senhor, não fazem mais, os valores estão invertidos, não pregam mais salvação, não dizem que Jesus cura, que liberta e que leva para morar para o céu. Estão distorcendo a palavra, como foi lido aqui na escola bíblica, onde muitos não suportam mais ouvir a sã doutrina, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, onde Paulo vai alertar Timóteo, vai dizer que chegarão tempos em que o povo não suportará mais a sã doutrina, não suportarão mais ouvir esta palavra, buscarão mestres e doutores que façam suas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que está acontecendo hoje, essa palavra se cumprindo. A igreja de Cristo, a maioria corrompida, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda há esperança, ainda há pessoas dispostas a levar esse evangelho aos quatro cantos da terra, a levar essa palavra, a levar Jesus, Saiu uma pesquisa, até postei no Facebook, eu nem lembro mais o número, mas era muita gente ainda que não sabe nem quem é Jesus, não ouviu falar no nome do Senhor Jesus, E o próprio Jesus disse: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, e quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o Senhor me dava aqui em Atos dos Apóstolos, abre por favor a sua Bíblia, capítulo 8. Capítulo 8, a partir do verso 1. Também Saulo consentiu na morte dele. Acharam, amém? Lemos a palavra. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão.
mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Somente até aqui. Repare que Deus, ele precisa levantar um homem para assolar a igreja, para que a igreja cumprisse a vontade dele. Quando, antes mesmo de ele ascender aos céus, ele disse: ide por todo este mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas antes precisamos entender um pouco do autor desse livro de Atos dos Apóstolos, que é o Dr. Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Lucas não era judeu. Lucas era um médico recém-formado na faculdade de Alexandria, do Egito. E quando ele vem para Jerusalém, para fazer um trabalho social, ele acompanha Paulo em suas viagens missionárias, sabendo que iriam precisar, porque eles iam visitar muitos coxos, muitos enfermos, muitos paralíticos, eles iam ter muita gente doente, E Lucas, ele acompanha Paulo em toda a sua trajetória, em todas as suas viagens missionárias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que o Lucas, ele se converte ao cristianismo através do apóstolo Paulo, através da sua atitude. E com isso nós entendemos que nossa atitude, nossa postura como cristão, ela vale muito a pena, querido. Porque muitos vão se converter. Porque quando eles olharem para nós, eles têm que ver a luz de Cristo brilhar em nossas vidas. A luz do Espírito Santo que mora dentro de mim e dentro de você. Mas isso é demonstrado através do nosso caráter, através, louvado seja o nome do Senhor, das nossas atitudes como cristão. E com isso, Lucas, vendo isso, acompanhando Paulo, Barnabé, em suas missões, ele, através de suas atitudes, através de suas, louvado seja o nome do Senhor, do seu caráter cristão, ele se converte ao cristianismo. E certa vez Paulo é preso em uma de suas viagens, e Lucas, ele retorna a Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, e ele começa a entrevistar aos apóstolos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, acerca da vida do Messias, acerca da vida de Jesus Cristo. Aí é que ele relata o seu evangelho, segundo escreveu Lucas. Lucas, ele não viu Jesus assim como o próprio Mateus, o próprio João, que escreveu o seu evangelho, mas ele aprendeu a passar a história de Jesus Cristo, perguntando aos apóstolos de Jerusalém, e ele foi relatando, e ele escreve o seu evangelho, o evangelho destinado à terra da Grécia, Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que os 4 evangelhos, eles têm tempos diferentes, destinos diferentes. O próprio evangelho de Mateus, ele é escrito para os judeus messiânicos. O evangelho de Marcos é escrito para Roma, para os romanos. O evangelho de Lucas para a Grécia. E o evangelho de João, ele é feito para a própria igreja, a igreja de Cristo Jesus. É o último evangelho a ser escrito.
João, um apóstolo que viveu com Jesus Cristo. E assim Lucas escreve o seu livro, o seu Evangelho segundo escreveu Lucas, a história do Messias, a história de Jesus Cristo. Só que a Bíblia, a história, aliás, nos revela que ele também escreve um outro livro. E esse livro é o livro de Atos dos Apóstolos, a qual acabamos de ler, porque ele viveu com Paulo. E aqui ele vai relatar toda a história que ele vive com Paulo, todas as suas viagens. Mas antes, ele também, ao perguntar aos apóstolos em Jerusalém, ele escreve acerca do capítulo 1 sobre a ascensão de Jesus Cristo, quando Jesus ascende aos céus. E olha o que Jesus vai nos dizer no capítulo 1, no capítulo 1, verso, vamos ver Atos capítulo 1. Capítulo 1, verso 5 de Atos dos Apóstolos. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse: Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha o que Jesus fala. Jesus está sempre mandando dizer para levar o Evangelho a toda a terra, a toda criatura. E a igreja obedece de início o que Jesus está dizendo. Porque ele vai nos relatar que a igreja ela fica no templo em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo, que acontece logo no capítulo 2. E Lucas vai relatar: louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Jesus disse: espere a descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo guiará vocês para levar a minha palavra em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo ele é um revestimento de poder para que possamos levar essa palavra com sabedoria, essa palavra com entendimento, com certeza do que estamos falando. Por isso que é importante essas duas coisas na vida do cristão: viver cheio do Espírito Santo e viver calçado nesta palavra. Aí você consegue levar o Evangelho de Cristo, ganhar almas para o reino dos céus. Porque sabemos que a nossa missão é somente pregar, porque quem convence é o Espírito Santo que está dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E os apóstolos, a igreja, fica aguardando essa promessa. A história nos diz que logo, cerca de 10 dias, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, se cumprindo a profecia do profeta Joel, capítulo 2, onde ele disse que chegaria tempos em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões. Isso se cumpre aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a primeira parte para os judeus. Mas em Atos capítulo 10, o Espírito Santo ele vai descer definitivamente sobre toda a carne, quando ele desce na casa de Cornélio, um gentio cristão, só que não tinha ainda o Espírito Santo. E quando Pedro, a Bíblia é clara, quando Pedro vai até a sua casa, a Bíblia vai dizer: estando Pedro falando a palavra, o Espírito desceu sobre toda aquela congregação. Só através da palavra aqui. Através da palavra e do Espírito, para levarmos este Evangelho de Cristo Jesus. Em Atos do capítulo 2, voltamos para Atos 2.
Espírito é derramado sobre a igreja. E a igreja então começa a sua missão. Começa a levar o Evangelho. E logo no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos dizer que Pedro, em sua primeira pregação, o Espírito Santo converte mais de 3.000 almas para Jesus. Beleza. A igreja está cumprindo o que Jesus disse. Em Atos 3 e Atos 4, você vai ver a igreja fazendo o papel da igreja, pregando, ganhando alma, curando, os sinais acontecendo, tudo andando bem. Em Atos capítulo 5 e 6, nós vamos ver a morte de Ananias e Safira, a qual também não tem, já é outra questão. E no capítulo 6 nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, a constituição dos 7 diáconos da igreja, porque a igreja já estava cheia. Jesus estava honrando a pregação deles. A igreja estava muito cheia, os apóstolos não estavam dando conta de tanta gente que tinha se convertido ao cristianismo, e eles elegem 7 homens para servir a casa do Senhor, 7 diáconos. Dentre esses dois, um que a gente citou, o nome de Filipe, nós vamos ver que Estevão e Filipe. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 7, nós vamos ver que Estevão, por pregar o Evangelho, Estevão, por anunciar a Cristo, por fazer a vontade do Senhor, ele é morto apedrejado cruelmente e se torna o primeiro mártir da igreja cristã, da igreja de Cristo Jesus. Morrem por amor à sua fé, morrem por amor a Jesus Cristo. E chega logo após a morte de Estevão, a história vai nos dizer que a igreja para. Louvado seja Deus. A igreja de Jerusalém, a igreja do primeiro século, ela para de pregar o Evangelho. Fica só em Jerusalém. E quando Jesus olha isso, ele diz: mas espera aí, eu mandei pregar a minha palavra a toda criatura da terra, até os confins da terra, nos 4 cantos, tem que ser anunciada a palavra do Senhor, para que se cumpra as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando todo ouvido tiver ouvido falar de Jesus, aí virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário pregar o Evangelho a toda criatura. E a igreja de Jerusalém, ela para de pregar o Evangelho, ela se acomoda. A igreja está cheia, né? A igreja está cheia, começa a se acomodar, não prega mais o Evangelho. Aí é que Deus entra com a sua ação, porque a palavra tem que ser cumprida. E Deus então levanta este homem, Saulo de Tarso, que agora lemos aqui no capítulo 8, um judeu, rabino, conhecedor da lei e da Torá, conhecedor de todos os profetas, rabino muito consagrado, um judeu mesmo, fariseu, seguia as leis de Moisés como se deve seguir. Só que é interessante, eu não consigo entender como esses judeus, esses judeus ortodoxos até hoje, que conhecem a palavra, conhecem a lei de Moisés, eles não conseguem enxergar Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Nós temos tantas referências bíblicas, tanto na Torá, tanto na lei, tanto nos livros dos profetas, dos salmos. Eu não consigo entender porque até hoje judeus ortodoxos, hoje temos 2 linhagens de judeus ortodoxos e judeus messiânicos. Os judeus messiânicos são aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo, mas ainda tem aqueles do ramo que não conseguem aceitar Cristo como Messias, mas isso tudo é para que a palavra se cumpra. E Saulo, na verdade, era um desses.
Ele não aceitava de jeito nenhum a Jesus Cristo. E a Bíblia nos revela que ele levanta uma perseguição à igreja. E a Bíblia diz que a igreja foi dispersa, exceto os apóstolos, mas toda a igreja foi dispersa. E começaram a pregar a Cristo, começaram a pregar o Evangelho, começaram a fazer a obra que Deus tinha colocado na igreja. Pregam o Evangelho. Mas por causa do comodismo, por causa perdão, eu estou um pouquinho. Por causa do comodismo da igreja, a igreja parou de fazer a vontade do Senhor. Os milagres estavam acontecendo em Jerusalém, estavam os enfermos sendo curados, tudo acontecendo, mas Jesus disse: não para. Jesus disse: vai por este mundo. Jesus disse: prega o meu evangelho a toda criatura, até os confins da terra. É o que fazem hoje na maioria das igrejas, por comodismo, né? As coisas estão acontecendo, mas a igreja não está vendo o que está acontecendo lá fora. Almas sendo perdidas, almas morrendo sem Jesus Cristo. Aí entra aquela palavra de Tiago, quando Tiago vai dizer: assim como o corpo sem espírito ele é morto, a fé sem obra ela é morta. Isso é como se fosse, não adianta você ter fé, você crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador que vai te salvar, e não passar essa salvação para o teu próximo lá fora. De que adianta esse Tiago está falando? Isso é um egoísmo. Você não apresentar essa salvação em Cristo Jesus para o teu próximo. Essa é a missão da igreja: levar Jesus Cristo a toda criatura. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, vai falar sobre um homem, um diácono, um dos 7 diáconos constituídos junto com Estevão. Estevão já estava morto, mas então Filipe, um diácono da igreja, ele começa a fazer a obra de um evangelista. Ele começa a ir por toda a Judéia e Samaria pregando a Jesus Cristo. E leia comigo aqui no capítulo 8, no verso 25. Louvado seja o nome do Senhor. Como é necessário a gente sair para pregar o Evangelho. A partir do 25. E tendo ele, pois, testificado e falado da palavra, está falando de Filipe, da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, por nome de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leio? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E ele estava lendo o lugar das Escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia. Isaías 53, capítulo
Isaías capítulo 53, verso agora não lembro de cabeça. Mas esse era o texto que o homem estava lendo, e ele não estava entendendo. Assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Isaías 53, depois quem quiser só abrir lá, verso 7, legal, pastor. Porque a sua vida é tirada da terra. Verso 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. 36. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Olha como é que o Espírito Santo trabalha. Ele disse: Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha como é que é necessário a gente sair para pregar o Evangelho. Sempre vai ter alguém, querido. Sempre vai ter alguém para você evangelizar. E repare que o Espírito Santo lhe foi dando a direção a Filipe. E o Espírito Santo convenceu aquele homem do pecado, da justiça e do juízo. E aquele homem foi batizado em nome de Jesus. E aqui é interessante como colocam doutrinas de homens dentro de igreja. Esse texto desmascara isso, onde pede um monte de coisa para ser batizado, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ter que ser casado, tem que ser isso. Tem os dois mandamentos, os dois dogmas da igreja que se nos constituiu: é o batismo e a santa ceia, só isso, mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos impedem as pessoas de serem batizadas e de tomar a santa ceia do Senhor. Isso é muito grave, porque o próprio Jesus disse que aquele que não toma a santa ceia não tem parte comigo. Ele disse: não tem parte. Então está fazendo o que dentro da igreja? Está fazendo o que? Olha o que ele diz: o que me impede de ser batizado tem água. E o que Filipe vai dizer para ele? É lícito. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você pode ser batizado. Ele não perguntou ele não pediu CPF, identidade, não perguntou se era casado, se tinha filho. Ele falou: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Então vem, seja batizado em nome de Jesus. A gente não tem esse direito, o pastor não tem esse direito de impedir a pessoa de ser batizada. O batismo é apenas um simbolismo. Deus está vendo a intenção do seu coração, se você verdadeiramente crê nele. Por isso Filipe vai perguntar: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Ele disse: eu creio. Então vem e seja batizado em nome de Jesus. Mas essa é a grande missão da igreja: ide e fazei discípulos. Essa foi a outra ordem que Jesus nos deu: ide e fazer discípulos de todas as nações. Gente, Jesus Cristo está voltando. A igreja não pode parar. A igreja tem que continuar caminhando. A igreja tem que fazer obra. A igreja tem que fazer missões. A igreja tem que evangelizar e levar Jesus Cristo. Essa é a grande missão da igreja. Até que um dia Ele nos leve. Aqueles que não contaminaram suas vestes, aqueles que fizeram a sua obra. Nós vemos a todo tempo a palavra de Deus se cumprindo. Abra comigo em Mateus. Louvado seja o nome do Senhor, para terminar a meditação nessa palavra.
quanto é importante a gente ganhar almas para o reino do Senhor. Mateus 24. Mateus 24, 32. Verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Vamos entender estes versículos. Creio que nem todo mundo aqui já se perguntou, para o texto, que geração é essa que Jesus está falando? Que geração é essa? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que figueira na Bíblia, figueira para Deus, ela representa Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus está dizendo, quando a figueira começar a brotar frutos, saber que está próximo o verão, que ele está às portas. E quando Jesus está falando dessa figueira, Jesus está falando de Israel. Louvado seja Deus. Porque no ano 70, depois de Cristo, no ano 70, o general Tito Romano, ele destruiu a cidade de Jerusalém, ele destruiu o templo de Jerusalém, ele destruiu tudo em Jerusalém, e o povo judeu ele foi disperso por todo o mundo. E a história vai nos dizer que no ano de 1948, aproximadamente 68 anos atrás, Israel voltou a florescer, a figueira voltou a florescer, porque Israel voltou a ser nação. No ano de 1948, Israel voltou a florescer, voltou a dar fruto na sua terra. É isso que Jesus está falando. Quando a figueira, quando Israel voltar a dar frutos, 1948, saber que está próximo, que ele está próximo às portas, saber que ele está vindo. E olha o que ele vai dizer no 34. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A gente pega a geração na Bíblia, ela significa 70 anos. Uma geração na Bíblia, ela equivale a 70 anos. E você pega de 1948 até 2016, vai dar 68 anos, se eu não me engano. Vai completar esta geração 70 anos em 2018. Obrigado, pastor. 2018 completa esta geração que Jesus está falando. Isso é revelação, querido. Esta geração. E ele vai dizer, não passará esta geração em que todos esses sinais acontecerão. Nós estamos vendo que é só ligarmos a televisão, mais nada, que a gente vai ver os sinais acontecendo aí. É pai matando filho, filho matando pai, é guerra, é rumores de guerra, é maremoto, é terremoto. Só você ler aqui o capítulo 24 todo, que você vai ver tudo que está acontecendo no mundo. E Jesus disse, não passará esta geração, se não já aconteceu todos esses sinais. A geração passa daqui a 3 anos. A geração vai passar. Ele está falando, eu estou perto das portas. Eu estou voltando para buscar a minha igreja. E
Querido, não é tempo mais de brincarmos de evangelho, de brincarmos de ser crente. Não é tempo mais disso, é tempo de fazermos a vontade de Deus, é tempo de ganharmos alma para Jesus, porque Ele está voltando. Ele vai levar somente aqueles que são obedientes à sua voz, à sua palavra, porque Ele próprio é a palavra, o próprio Jesus. Ele é esta palavra. O livro de Apocalipse vai dizer isso. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer levar a todo mundo. Nós falamos sobre isso na escola. Existe o querer de Deus e a vontade de Deus. O querer dele, todo mundo se salva, todos se salvam. Né? Porque certa vez João escreveu em João 3,16 que Deus ele amou o mundo de tal forma, esse tal que não tem como nem mensurar o tamanho desse amor. Ele amou o mundo de tal forma que deu a sua vida para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O querer dele é que toda a humanidade se salve, mas nós temos que cumprir as Escrituras. Nós temos que andar segundo a sua vontade, andar segundo a sua lei, para que possamos ser salvos. Porque virão dias, depois do arrebatamento da igreja, que será difícil demais. Aí você vai conseguir ser salvo somente pelo teu próprio sangue derramado. Porque o sangue de Jesus não terá mais poder na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Até agora, o tempo da graça, o sangue de Jesus ele tem poder para te perdoar todos os seus pecados, para te lavar, te remir. Ele fez um sacrifício único por toda a humanidade. Mas tem as suas regras. Temos que cumprir, temos que levar esse evangelho, temos que cumprir as ordenanças dele, pregar a toda criatura, levar a salvação para toda criatura. E eu já falei isso aqui uma vez. Não se iluda com esse versículo aqui, no 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Sabemos que tem muita gente ainda para ouvir o Evangelho de Cristo, mas sabemos que o arrebatamento de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, aliás, ele não precisa que todos ouvem falar de Jesus Cristo, porque no livro de Apocalipse ele vai nos dizer que na grande tribulação haverá duas testemunhas pregando o Evangelho de Cristo. Apocalipse capítulo 11. Fala das duas testemunhas que pregarão o Evangelho na grande tribulação. E darei poder às minhas testemunhas, verso 3. E darei poder às minhas testemunhas, minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Então, querido, não se iluda com esse versículo de Mateus 24. O Evangelho, essa palavra, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. O Evangelho vai ser pregado em todas as tribos, nações, línguas. Mas isso não quer dizer que ainda vai demorar para Jesus vir. Jesus está às portas. Ele está revelando isso na tua palavra. Não passará essa geração até que tudo aconteça. E quando isso acontecer, sabei, eu estou às portas. Jesus está voltando, querido.
É tempo de fazer a obra do Senhor e de levar esse Evangelho a toda criatura que existe. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de ninguém aí fora. Ele ama aquele pecador como ama a mim, como ama a você, como ama a pastora, como ama o pastor, como ama o nosso irmão. Ele ama aquele pecador lá fora. E se Ele não desiste daquele pecador, quem sou eu para desistir? Quem somos nós, a Igreja de Cristo, de desistir? Ele não desiste de ninguém. A palavra dele é viva, é eficaz, é fiel. E ela está falando: eu estou voltando, eu estou às portas. Ele não desiste, querido, de você. Vamos louvar ao Senhor, aquele que pudesse falar sobre os vossos pés. Vamos louvar a Deus nesta manhã, porque Ele é digno de toda adoração, é digno de todo louvor, é digno de toda glória, é digno de toda majestade, de todo poder. Ele é Deus soberano, Deus eterno, um Deus que merece toda adoração. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã, porque Ele não desiste de ninguém. O querer dele é salvar todo mundo, querido. Não importa o que a pessoa é, se é traficante, se é prostituta. Ele tem poder para limpar aquela pessoa de todo o seu pecado, de purificar ela, de fazer ela uma missionária, de fazer um pastor, de fazer um pregador da tua palavra, assim como Ele fez com Saulo, um perseguidor da igreja, um assassino. Ele pegou Paulo e transformou num varão valoroso, num vaso de honra. O nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, que levou essa palavra, que trouxe essa palavra até os confins da terra. Essa é a missão da igreja, querido. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Ele. Glória a Jesus. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você
agradecemos, ó Pai, nesta manhã, por esta porção revelada dos altos céus, Senhor, a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Tua palavra, Senhor, que é bússola. Tua palavra, Senhor, que nos dá direção. A Tua palavra, Senhor, que nos dá força. A Tua palavra, Senhor, que nos capacita. A Tua palavra, Senhor, é a Tua palavra, Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E que o Senhor continue dando força. E que o Senhor continue nos fortalecendo nesta caminhada, levando o Teu Evangelho aos quatro cantos da terra, levando a Tua palavra, Senhor, dizendo que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá vida, que Jesus leva para morar no céu. Essa é a nossa missão, ó Pai. Essa é a nossa missão, Senhor, de pregarmos a Tua palavra, de pregarmos o Teu Evangelho a toda a criatura, aos quatro cantos da terra, Senhor. Mas sabemos que os dias são maus, sabemos que perseguições irão acontecer, sabemos, ó Pai, que estamos debaixo de ameaças terroristas. Nós já oramos aqui no início, mas vamos orar mais uma vez, que a missão da igreja é orar pelo seu país, é orar pela tua cidade, é orar pela igreja de Cristo. Mas nós cremos, ó Pai, num Deus invencível, nós cremos num Deus grande, nós cremos num Deus eterno, um Deus soberano, um Deus magnífico, um Deus que é capaz de parar o sol, um Deus que é capaz de abrir o mar vermelho, um Deus que é capaz de abrir o Rio Jordão, um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que é capaz de maravilhas e proezas em prol do Teu povo, em prol da Tua igreja. Por isso te clamamos nesta manhã, Senhor, te clamamos, ó Pai, olha por nós, Senhor, olha pelo Brasil, olha pelo Rio de Janeiro, Senhor. Não permita, Senhor, que venhamos sofrer qualquer ataque, qualquer coisa que venha trazer a destruição para a igreja, para o nosso país, Senhor. Nos guarda, nos proteja e nos dê força nessa caminhada de levarmos o Teu Evangelho, de levarmos a Cristo Jesus, pregar a Jesus Cristo a toda criatura. Nos dê força, Pai, nos dê força, Senhor. Abençoa cada um que está aqui presente nesta manhã, que seus familiares, ó Pai, sejam alcançados pela Tua graça, que sejam alcançados, ó Pai, pela Tua misericórdia, que sejam alcançados, Senhor querido, pelo Teu amor, Pai, pelo Teu amor tal, Teu amor incomparável, incondicional, um amor verdadeiro, sem mácula, um amor, Pai querido, que não tem como mensurarmos o tamanho desse amor, Pai, que o Senhor tem pela Tua igreja, que o Senhor tem por cada pequenino que está aqui presente. Abençoa, Pai, cada um. Abençoa esta igreja. Toma o pastor Orestes sobre Tuas mãos, irmã Deise. Toma a nossa pastora Marta. Toma todo o corpo ministerial, toda a membresia desta igreja, Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Pai. Porque Tua palavra, ela nos revela, Senhor, que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. E a Tua palavra, Pai, ela se cumpre. A Tua palavra não pode voltar vazia. Antes ela faz o que lhe apraz. Essa é a Tua palavra, a verdadeira palavra, a palavra de Deus. E assim, ó Pai, nesta manhã te agradecemos por tudo. Essa é a oração